Olá, você que acompanha o curso de transformadores do canal Electric em Vídeos. Aula de exercício do transformador trifásico, isso mesmo, é o segundo exercício. Já tivemos um na aula anterior, vamos ao segundo exercício de transformador trifásico. Vamos direto ao enunciado. Deixa eu diminuir aqui para caber tudo na tela. Pronto, agora sim. Um trafo trifásico, trafo é só apelido para transformador, um trafo trifásico, 13,8 kV em delta, 220 volts em Y, 60 Hz e 100 kVA. Esses são valores nominais. A gente sabe que o transformador é construído de forma trifásica, sabe que o lado de alta tem tensão de linha de 13,8 kV e sabe que o lado de baixo tem tensão de linha de 220 volts. A gente tem que botar em mente que um transformador trifásico, quando são dados os valores de tensão, de tensões nominais, são os valores de linha. E no máximo, uma potência de 100 kVA, para operar em regime permanente sem risco nenhum à sua vida útil. Sem risco nenhum no sentido de não comprometer a sua vida útil. Opera de 100 kVA para baixo, sem nenhum tipo de comprometimento da sua vida útil. Alimenta pelo lado de baixa, ou seja, pelo lado de 220 volts, uma rua cuja soma das cargas resulta em 70 kW com fator de potência 0,8 indutivo. Esse é o chamado transformador de serviço, é o transformador que fica no poste da rua da gente e ele diminui o valor para valores que a gente pode fazer uso. 220 volts em Y significa dizer que ele pode fornecer 220 linha a linha e 127 linha neutro, ou seja, ele fornece dois tipos de tensões diferentes. É assim que a gente usa em muitos locais do Brasil. Em alguns outros locais do Brasil, os transformadores têm o secundário com 300, os transformadores de serviço têm o secundário com 380 volts de linha em Y, ou seja, tem tensão de 380 e 220. Como a gente só faz uso nos equipamentos de uso doméstico de 220, o 380 não fica nem disponibilizado para as residências, mas uma boa parte do Brasil utiliza o 220, ou seja, duas tensões 127 e 220 disponíveis para nós. Se no instante da análise a tensão na rede está em 13,6 kV, note, a tensão na rede no instante que a gente está fazendo essa análise, que ele está consumindo, ou melhor, que ele está fornecendo essa potência, a tensão não está em 13,8. 13,8 e 220 são valores nominais, não significa dizer que são os valores de operação. A operação está com o primário, lado de alta nesse caso, em 13,6 kV. Nesse caso, a tensão do primário está em 13,6 kV. Quais são as magnitudes das correntes fornecidas pela rede e consumida pela carga? Essa é a pergunta que está sendo feita. A gente sempre começa um problema que a gente precisa interpretar fazendo um desenho. Sempre ajuda a gente. O desenho é esse aqui, ó. Olhem só como vai facilitar a nossa vida fazer um desenho. Aqui eu tenho um transformador cujo primário tem tensão nominal de 13,8, mas está operando com 13,6 kV. E no outro lado, eu tenho outra tensão, que eu não sei qual é, eu só sei que é menor do que 220. Como esse transformador aqui é um transformador ideal, se eu aplico menos de 13,8, vai surgir menos de 220 no outro lado. Se eu aplicasse mais de 13,8, surgiria mais de 220 do outro lado. Então, eu não sei. A carga é essa aqui e está consumindo 70 kW com fator de potência, um FP aqui, ó, de 0,8 indutivo. Pronto. São essas informações que eu tenho para resolver meu problema. Certamente ajudou. A frequência aqui não está em questão, porque a gente está considerando que está no Brasil e que as cargas, obviamente, também são em 60 Hz. Como é que eu resolvo isso aí? Vamos por partes. A primeira coisa que a gente podia fazer, por exemplo, é calcular o valor da relação de transformação do transformador trifásico, o A', que nada mais é do que a tensão de linha do primário sobre a tensão de linha do secundário. Módulo delas. Aí vem um porém. Esses valores utilizados para fazer a relação de transformação têm de ser os valores nominais. A relação de transformação não se modifica. É uma relação entre
tensão do primário para o secundário e não se altera. Então, o valor nominal é o valor que prepondera. Então, vou colocar aqui, ó, prepondera não, o valor que deve ser utilizado. Vou colocar aqui, ó, o Nzinho de nominal em vermelho, só para você ter isso em mente e nunca mais esquecer. V1 vai ser 13.800, 13,8. E o secundário eu tenho 220 volts. Se você fizer essa conta, vai encontrar 62,7273 é adimensional. Uma coisa que eu posso também já fazer a conta aqui é o seguinte: quais são as tensões no primário e secundário? Esse 2 ficou um pouco feio, vou botar um 2 aqui melhor. A tensão no primário eu já sei, 13,6 kV. Posso calcular também a tensão no secundário. Eu sei que o A' vai ser a tensão de linha do primário sobre a tensão de linha no secundário. E a relação se mantém se você utilizar os valores nominais ou não. A diferença é que no começo só tinha os valores nominais. Agora eu posso calcular o valor da tensão no secundário. Essa tensão aqui que eu coloquei é a interrogação. A tensão no secundário, VL2, é igual a VL1, que nesse caso é 13.600, é o valor que está sendo aplicado efetivamente, sobre a relação de transformação, que vale 62,7273. E aqui, fazendo essa conta, você encontra 216,8115 volts. Óbvio, esperávamos que o valor fosse menor do que 220, afinal de contas, a tensão no primário diminuiu, no secundário também tem que diminuir. Agora sim, eu estou com os dados necessários para fazer os meus cálculos e encontrar o que foi solicitado. O que foi solicitado? As correntes, as magnitudes das correntes fornecidas pela rede. Essa corrente aqui, ó, com uma magnitude, ainda vou dar ênfase aqui no módulo. I L1, é isso aqui que se quer, e também consumida pela carga. Eu não gosto muito dos termos fornecido e consumido, porque no fim das contas uma corrente ela não é consumida nem fornecida. Ela, em corrente alternada, ela vai e volta com o mesmo valor. Então não tem consumo de corrente e não tem fornecimento de corrente. Só que esse termo é utilizado na literatura, e então eu não vou ficar com muitos rigores excessivos, vamos dizer assim. Esse valor também que eu estou atrás. A interrogação não ficou bacana. Agora sim. Vamos atrás desses dois valores. Vou calcular primeiro o valor da corrente consumida pela carga. IL2, que é igual ao I de linha, aqui um L, da carga, vai ser igual a potência consumida pela carga, essa sim é transferida para a carga e a carga transforma em outra coisa, ou seja, ela consome, sobre raiz de 3 vezes de linha na carga, vezes o fator de potência na carga. A potência 70 kW, o fator de potência 0,8 e a tensão nós já encontramos 216,8115. Então vamos escrever esses valores. 70 kW sobre raiz de 3 vezes 216,8115 vezes o fator de potência, que é 0,8. Então, a corrente solicitada, o módulo da corrente de linha da carga, fazendo essa conta aí, vai dar 233 amperes. Pronto, encontramos a primeira resposta. Agora eu vou atrás da corrente fornecida pela rede. Essa corrente aqui de linha no primário do transformador. Eu posso utilizar a relação de transformação. A linha é igual a
módulo da corrente de linha do secundário sobre, aqui agora se inverte, né? O módulo da corrente de linha do primário. Pronto, eu vou atrás do módulo da corrente de linha do primário, que nesse caso vai ser igual à corrente de linha do secundário sobre a relação de transformação. A corrente de linha do secundário acabamos de encontrar. 233 sobre a relação de transformação que já tínhamos encontrado antes, 62,7273. 62,7273. Isso dá igual a 3,7146 amperes. E aqui eu vou dar destaque na resposta, quer dizer o seguinte, olha, como foi pedido o valor de corrente da rede, a gente é rigoroso, a gente coloca, ó, I da rede é igual a I' do primário, e agora sim é igual a 3,7146 amperes. Veja as diferenças absurdas entre os valores das correntes. No lado de alta tensão, ela é aqui, bem baixinha, 3,7 amperes. E no lado de baixa tensão, que é 233. É por isso mesmo que a rede de distribuição é toda feita em tensões elevadas. A tensão que sai da subestação que está no seu bairro sai com tensões como 13,8 kV de linha, 11,9 kV de linha, com correntes baixíssimas e, portanto, perdas pequenas. E quando chega somente na sua rua, é que o valor é abaixado para 220 volts e você pode fazer uso. O trecho de 220 volts que leva do transformador de serviço que está no poste até a sua casa é um trecho mais curto, que tem, obviamente, perdas elevadas e corrente alta. Por isso, vai precisar também de fios que tenham maior bitola e, portanto, são mais caros. Nós somos inteligentes, obviamente, vamos fazer a escolha de fazer sempre a condução de potência em grandes valores, através de tensões maiores quando as distâncias forem grandes, e quando as distâncias ficarem curtas, próximas ao consumo, aí sim a gente abaixa o nível de tensão para que a gente possa consumir de forma segura. É isso que eu tinha para a aula de hoje, espero que você tenha entendido. Aguardo você na próxima aula. Até breve!